Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tô começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal e neste vídeo nós vamos falar sobre a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi após o empate do Tricolor contra o Goiás neste domingo. Mas, pra gente chegar ao conteúdo, eu já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gente, o Renato se demonstrou muito incomodado na entrevista coletiva após o empate contra o Goiás. Ele estava meio chateado, meio cabisbaixo, a voz mais tranquila, não parecia muito feliz o Renato com o que se via. Bom, o Renato começou sendo perguntado, claro, do desempenho do jogo, desempenho do Grêmio dentro de campo. E o Renato foi enfático quando ele disse: olha, o Grêmio não jogou bem, não foi uma boa partida. Os jogadores falharam em alguns pontos específicos, mas a gente também tem que trazer e colocar a ponto. E aí o Renato começou. Carga de jogos, porque o Grêmio teve 2 jogos muito intensos contra o Atlético Mineiro no último final de semana, depois contra o Flamengo no meio de semana, né, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, e depois, enquanto o Goiás, na verdade, não teve jogo algum durante a semana, foram jogos mais tranquilos, mais fracos, e durante a semana ficou livre, né? O Grêmio também teve muitos desfalques, a falta de entrosamento, e aí o Renato enfatizou: olha, não é querer desculpa, mas isso também tem que ser levado em consideração. E aí o Renato foi perguntado também sobre o baixo nível de Bitelo. Bitelo vem jogando muito pouco nos últimos jogos e ele foi questionado sobre isso. Primeiro, ele não quis falar especificamente sobre o Bitelo estar abaixo ou não. Ele falou que no primeiro tempo o Grêmio valorizou mais a posse de bola e que essa não era a ordem, era para o Grêmio tentar ir para cima, tentar criar, tentar fazer um resultado já no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio acordou um pouquinho, principalmente depois que tomou o gol e aí começou a tentar jogar mais. Depois até ele acabou falando sobre o Bitelo, disse que isso é normal, o jogador oscilar um pouco, ainda mais na idade do jogador. Sobre a chegada de reforços, ele falou sobre o Luan, disse que vai ver durante a semana o resultado dos testes do jogador, disse que teve uma primeira conversa com ele antes de ir para Goiânia, antes de viajar para Goiânia, disse que conversou longamente com o jogador, que ele está muito empenhado e que durante a semana ele vai ter mais certeza sobre a condição física do Luan para ele voltar a jogar ou não. Mas pregou a calma, disse que precisa dar tempo ao tempo, o Luan vai precisar de um tempo ainda para se recuperar. Se fala no bastidor que o Grêmio quer dar 30 dias para o jogador voltar bem fisicamente. O Luan parece que está meio ansioso, quer voltar com 15, mas o Grêmio tenta trabalhar o jogador para ele voltar quando estiver bem fisicamente de verdade. Sobre o reforço anunciado hoje à tarde pelo Grêmio, a negociação que está em encaminhamento aí sobre o Pessoci. O jogador de velocidade, segundo o Renato, joga pelas beiradas, era um dos jogadores que ele, o próprio Renato, pediu, tá? Mas não vai parar com ele. Disse que até quarta vai chegar mais reforços, deixou claro o técnico Renato Portaluppi. Já foram 3, né? Lembra que eles tinham falado, entre 2, 3 reforços, já foram Luan, o Bessosi e o Iturbe. Ou o Luan não conta como reforço? Se não contar, melhor. Se contar, aí já começa a ficar meio complicado, né? Sobre o Ferreira jogar um jogo inteiro, não, a condição física do Ferreira. E aí vem uma cutucada do Renato. Renato diz: olha, eu vejo o Ferreira todos os dias, os treinamentos, vocês não, vocês veem ele somente nos jogos. Eu cobro muito dele, ele precisa se entregar mais nos treinamentos para aguentar mais. E aqui vai a cutucada do Renato. Ele precisa se entregar mais nos treinamentos. Tenho poupado o Ferreira porque ele ainda não está 100%, fecha aspas, para falar do Renato. Deu uma cutucada na condição do Ferreira. Ferreira precisa se entregar mais porque o Renato tem medo e toda a questão técnica do Grêmio tem medo do Ferreira porque o Ferreira ele é um jogador que tem sofrido muito com lesões nos últimos anos. Porque ele se lesiona, não se cura direito, acaba voltando, forçam demais e ele lesiona de novo. Ele lesiona, acaba não curando direito e ele volta de novo. Então o Renato está pregando muita cautela com o Ferreira e eles sentem que o Ferreira não está 100%.
E aí aqui vai uma cutucada, talvez pelo jogador não estar se entregando o suficiente nos treinos ou se entregando o suficiente na condição física. E aqui vai uma chamada aí do Renato. Sobre a bola aérea ser um problema. O Renato disse que ele tem acompanhado alguns jogos e isso é um problema de todos os times praticamente. É uma coisa complicada que eles precisam se conversar dentro de campo. Que no primeiro gol, no gol do Goiás, aliás, quem estava marcando o Babi, né, que fez o gol, era o Villasanti e não os zagueiros. Então o Renato disse, olha, eles precisam conversar, eu não posso fazer tudo também. O Renato estava visivelmente incomodado com os jogadores aí. Semana cheia para corrigir os jogos, faltou entrosamento, né, por conta dos desfalques. A janela está fechando e jogadores estão voltando de lesão, ou seja, o Renato vai ter mais reforços pela janela e vai ter a volta do PP, do Jeromel, jogadores que estão no DM. E aí ele finalizou. O Grêmio jogou mal, jogamos muito mal, não é uma desculpa, mas o Goiás esteve livre durante a semana e a gente teve jogos muito intensos, fecha aspas para o técnico Renato Portaluppi. Beleza, pessoal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.